Olá, sejam bem-vindos a mais um MC Fórum Online. O MC Fórum é uma ferramenta que nós utilizamos na MC Bauchimi para disseminar o conhecimento para o universo da engenharia, da arquitetura e da construção. Se você depois quiser conhecer um pouco mais sobre outros conteúdos que nós temos disponíveis, é só entrar no nosso canal no YouTube e conferir outros materiais e outros temas que nós temos abordado. Bem, eu sou o Flávio Camargo, gerente de produtos da MC, e nós vamos iniciar o nosso fórum online falando de fatores de sucesso para impermeabilização com manta asfáltica. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância, o que é o produto manta asfáltica, o que é a manta também, que são coisas que a gente muitas vezes desconhece, confunde um pouco no mercado, e a ideia é você terminar pelo menos esse período conhecendo o que é fundamental para ter sucesso na impermeabilização com esse sistema. Apresentando rapidamente a MC Bauchimi é uma fabricante de produtos químicos para construção civil. Nós somos de origem alemã, estamos aí há mais de 25 anos, mais de 55 anos no mercado internacional, em diversos países. No Brasil estamos desde 1996 e estamos presentes nas principais obras, nos principais projetos do país. Nosso foco é no cliente e no suporte técnico, com uma equipe altamente capacitada, para que possamos entregar tranquilidade, tanto em qualidade de produto, quanto na escolha correta, cuidando dos nossos clientes para que as obras também tenham sucesso. Bem, vamos então dar início à parte técnica aqui do nosso MC Fórum. A manta asfáltica é um dos materiais muito utilizados para a impermeabilização de estruturas. Então nessa foto você pode ver uma laje externa, ela foi impermeabilizada com manta asfáltica e ela tem uma lâmina de água onde ela está sendo executado o teste de estanqueidade. E nesse teste a gente comprova se houve alguma falha de aplicação, se tem alguma perfuração. É um teste bastante importante para o sucesso do sistema, para garantir o sucesso dessa aplicação de impermeabilização. Então, para começar, nós precisamos entender o que é manta, né? Muitas vezes a gente confunde e muitas vezes o mercado acaba nos confundindo por conta de algumas terminologias de marketing que o pessoal utiliza, né? Então, quando a gente conversa com um leigo e fala para ele sobre manta, ele vai pensar muitas vezes num cobertor, num lençol, né? Porque o conceito de manta, né, o significado, né, é de alguma coisa que vai cobrir, né, alguma coisa que vai ser colocada sobre uma superfície, né, é um material já que você vai desenrolar, né, então começa a gente a diferenciar o que é manta do que é materiais líquidos. Muitas vezes o pessoal mistura o conceito e fala, é manta líquida, né? Manta líquida não, tecnicamente é incorreto, né? A definição da ABNT NBR 9575, que é a norma de projeto e seleção de impermeabilização, no item 3.48, fala que a manta para impermeabilização é um produto impermeável, lógico, né? Se ela é para impermeabilização, ela precisa garantir que a água não passe por ela. É um material pré-fabricado, então não pode ser um material líquido que você vai moldar no local. Então ela vai ser fornecida, obviamente, em rolos, né, ou bobinas, que são os termos que a gente utiliza para comercializar o material. E ele é obtido por um processo industrial, por exemplo, a calandragem e a extensão, que são processos onde se produz as mantas asfálticas, mantas de PVC, produtos que já são pré-formados, né? Você não vai moldar no local. Então, para começar, manta é um material pronto para aplicação, a gente não vai moldar no local. Então, manta líquida não é um termo correto. O termo correto para a manta líquida que a gente utiliza no mercado são as membranas, que podem ser membranas acrílicas, membranas asfálticas, membranas de poliuretano. São materiais que a gente vai moldar e eles vão formar um filme depois de uma sucessão de camadas. E a manta asfáltica? Né? Então, manta não necessariamente
precisa ser asfáltica. A manta asfáltica é uma categoria de produto, né? É um produto que a composição principal ou preponderantemente, né, é formado por asfalto. Um asfalto impermeabilizante, tratado para impermeabilização. Ela é um material que tem que ser impermeável, pré-fabricado, flexível, que são as características do asfalto, um material flexível, e com características definidas de resistência, de alongamento, de uma série de requisitos que são necessários para que o material, como impermeabilizante, tenha uma boa performance. Então, a manta asfáltica ela é fornecida em rolos e ela vai ser geralmente aplicada com o uso de maçarico, como na foto ali da esquerda, ou com o uso de asfalto aquecido, sempre sobre uma superfície onde já tem a aplicação de um primer, que também vai ser de uma base asfáltica. Então, para conhecer um pouquinho esse sistema, para a gente ter sucesso na impermeabilização, a gente tem que conhecer o que é manta asfáltica e o que é esse sistema de manta asfáltica, que vai envolver também a aplicação. Bom, o sistema de manta asfáltica ele é amplamente utilizado no Brasil. Né? Ele é um dos sistemas mais importantes e mais difundidos no mercado técnico e no mercado também do consumidor final. Ele é utilizado para impermeabilização principalmente das lajes externas, em obras de todos os tamanhos, todas as dimensões. A gente tem uma estimativa que o mercado em metros quadrados de manta asfáltica representa 65% dessas áreas externas, enquanto as membranas, né, que são as mantas líquidas, tudo 25%. E os outros tipos de manta, que não são asfálticas, a PVC, TPO, 10% desse mercado. Por que a manta asfáltica então ficou tão reconhecida, ficou tão difundida nesse mercado? Primeiro ponto, né, que são as vantagens desse sistema, é a rapidez de aplicação e liberação da área. Então, quando a gente utiliza uma manta asfáltica, você tem basicamente duas etapas. A aplicação do primer, você vai aplicar ele em forma de pintura, em torno de 6 horas ele vai secar e aí você faz a aplicação da manta. Aplicou a manta em uma camada única e ela já está pronta para receber água, assim que você aplicou. Então, é muito rápida a aplicação e a liberação também. Uma membrana, por exemplo, né, você vai aplicar a primeira demão, em geral ela vai ser diluída em água, depois colocar uma tela de reforço, 2, 3 demãos subsequentes, até você formar uma camada com uma espessura mínima, aí de 1,5 mm, alguma coisa assim. Para tudo isso, você vai ter que esperar o tempo de secagem de cada camada, de cada demão que foi aplicada. Isso pode levar em torno de 2, 3 dias. Fora o tempo para secagem final, para poder colocar água e fazer o teste de estanqueidade. Então, em geral, você vai levar uma semana, 2 aí para poder liberar a área. Então, a velocidade do processo de manta é uma vantagem muito grande, tanto em metros quadrados por hora, quanto em tempo de liberação do sistema como um todo. Outro ponto importante, que é vantagem desse sistema, são as características finais controladas. Então, por exemplo, uma manta asfáltica tem 3 ou 4 milímetros que você vai adquirir de um fabricante ou numa loja, e essa espessura ela é controlada na indústria. Então eu garanto que quando eu estiver aplicando o material eu vou ter uma espessura uniforme em toda a área. Numa membrana a gente aplica demãos subsequentes, vai depender da característica do substrato, de absorção, rugosidade, da demão ser mais grossa ou vai ser mais fina, eu posso ter uma espessura maior num canto e menor numa outra área. Então ela não tem essa espessura uniforme em toda a área. As características de uma manta asfáltica de resistência à tração, de alongamento, de flexibilidade, resistência à punção, né, que é aquela resistência à perfuração, rasgamento, tudo isso é controlado em fábrica, então tudo isso é ensaiado previamente. Quando você recebe o material, você já sabe o desempenho que ele vai ter. Uma membrana não, eu vou depender da espessura da camada, da característica do estruturante,
da característica de secagem, do tipo de material, isso é mais variável, então é difícil você ter essas características controladas, vai depender de ensaios, muitas vezes do material que foi aplicado, não em fábrica. Então a confiabilidade técnica é menor. A facilidade de emendas e reparos durante a execução da manta também é uma vantagem bacana. É muito fácil você recortar a manta asfáltica e fazer pequenos emendas, pequenos manchões, reparos em áreas onde você tem tubulação. Posso fazer isso 2, 3, 5 dias depois que a manta asfáltica vai colar com facilidade nela mesma utilizando o maçarico. Então essa facilidade de emenda, de reparo, aproveitamento de sobras é uma vantagem importante também durante a execução, que faz com que esse sistema seja muitas vezes selecionado. Outro ponto importante é a disponibilidade de mão de obra especializada, né? Então hoje em dia você tem N empresas de engenharia de impermeabilização que são especializadas em aplicação de manta asfáltica. Tem todos os equipamentos, a equipe treinada, emitem ART, dão garantia, e isso não só nas principais capitais, em muitas cidades do interior, em cidades em outros estados, mesmo em regiões mais distantes, você encontra mão de obra especializada para aplicação da manta asfáltica. Isso é um diferencial, principalmente em obras onde a gente tem necessidade de uma segurança maior. Outro ponto importante também, como vantagem, que a gente pode destacar, é o menor custo em espessura por metro quadrado. A manta asfáltica, ela, 3, 4 milímetros de espessura, para você conseguir isso com uma membrana, além de muito tempo e muitas camadas, o custo vai começando a ficar muito alto, muito elevado. E a manta asfáltica ela consegue ter um custo bem competitivo em termos de espessura. Talvez seja ainda um sistema mais econômico em termos de custo-benefício que nós temos hoje. Então, por essas 5 aí principais vantagens, é um sistema que acabou sendo muito disseminado, né, e é utilizado nas principais obras hoje. Uma coisa importante também para a gente conhecer bem o produto é que ele é fornecido sempre em rolos de 1 metro de largura por 10 metros de comprimento. Isso é padrão de fabricação. E as espessuras elas podem variar em 3, 4 e até 5 milímetros. As mais comuns são 3 e 4 milímetros, a manta de 5 milímetros só para áreas muito especiais, e sempre lembrando também as condições ergonômicas, né, porque ela fica bastante pesada e o transporte dela começa a ficar mais difícil no canteiro. Os acabamentos podem ser variados, né, de acordo com a necessidade, mantas mais refletivas, mantas transitáveis, mantas para colocar um piso e acabamento em cima, então você tem uma variedade muito grande de mantas, né, tanto quanto a espessura, quanto ao acabamento e relativo a alguns quesitos de resistência, flexibilidade que a gente vai falar na sequência. Bom, vamos conhecer então agora a manta por dentro. Esse é um ponto importante para a gente ter sucesso na impermeabilização com manta asfáltica, é saber que ela é uma bobina, mas visualmente são todas iguais. Então a gente olha uma bobina de manta, a gente não consegue diferenciar. A gente aparentemente diferencia a espessura, né? 3, 4 milímetros, você consegue visualmente diferenciar. Agora o que tem lá dentro, a performance desse material, só realmente a gente conhecendo um pouquinho mais. Então é importante a gente saber que ela é composta de 3 camadas principais. O acabamento superficial, em geral vai ser um filme de polietileno, onde vai ter a logomarca do fabricante, como no caso a manta da MC, que a gente viu ali no slide anterior, né, tem a logomarca ali, tem a marcação, algumas informações sobre emenda e tal. Esse filme de polietileno ele serve como camada antiaderente, senão o asfalto grudaria no próprio rolo, né, o asfalto é um material que tem uma alta adesividade, então é importante ter essa camada para evitar que a bobina, a parte interna do rolo, grude uma parte na outra. Então é um filme antiaderente que ele é extinguível com calor. Então a gente utiliza o maçarico, né, o lança-chamas, ou então um asfalto em alta temperatura, derretido, para fazer uma fusão química aí da manta com o primer. Okay? Então o acabamento superficial é muito importante.
Ele pode ter influência no desempenho do sistema. Então existem filmes de polietileno que são muito grossos, isso exige uma queima do aplicador por mais tempo, então o uso de gás, ele vai consumir mais gás, ele vai ter que ficar mais tempo ali para começar a derreter todo esse polietileno da camada superficial. Então existem filmes de menor espessura, existem filmes microperfurados também com menor espessura que geram um espalhamento melhor da chama, uma queima mais uniforme e vão fazer com que a manta fique melhor aderida. Então esse é um ponto importante para diferenciar às vezes um material de outro. Materiais de alta tecnologia, como o da EMC, eles têm acabamentos superficiais de uma espessura muito fina, que garante o acabamento antiaderente, mas que se queima com muita facilidade e com microfuros que vão fazer com que a chama se propague com facilidade, elimine esse filme e gere a colagem perfeita do material. Então é muito importante conhecer bem o que você está comprando em termos de material, ou utilizando na obra. Outro quesito importante, que esse a gente não vê, porque ele está lá no meio da manta asfáltica, em geral ele vai estar bem no meio da camada, de 3 ou 4 milímetros, é o estruturante. Ele responde pela parte de resistência ao rasgamento, à tração, senão a manta ela iria rasgar com muita facilidade, ser perfurada com muita facilidade. Então o estruturante ele é muito importante, ele tem que estar bem impregnado pelo asfalto, ele não deve ser possível de você identificar na manta, né? Ele vai ter que estar totalmente embebido na massa asfáltica ou compound asfáltico, que é o terceiro componente. Ele vai estar envolvendo todo o estruturante e sendo recoberto pelo acabamento. A gente chama de compound asfáltico porque essa massa asfáltica ela é o responsável aí pela impermeabilidade. Então não é um asfalto que a gente utiliza, o CAP que a gente utiliza para pavimentação, ele é um asfalto modificado, ele vai ter polímeros, ele vai ter uma série de alterações para que ele tenha uma altíssima flexibilidade, uma altíssima durabilidade também e garantindo assim a impermeabilidade. Esse componente é o que garante com que a manta seja impermeável, é o compound asfáltico, então ele é super importante. A norma específica para a manta asfáltica, nós temos uma norma que regulamenta as características técnicas e os requisitos mínimos de desempenho para as mantas asfálticas, que é a BNT-NBR 9952, vale a pena consultar. E ela vai dizer aí que o nosso compound asfáltico, através do nosso compound asfáltico, da qualidade, da modificação com polímeros que ele vai ter um desempenho A, B ou C, que a gente chama de classe. Então a manta ela pode ser classe A, classe B, classe C. Classe A ela tem um bom desempenho para climas frios, para áreas de grande variação térmica. Não é uma manta tão boa para se aplicar em áreas muito quentes, então áreas do Nordeste, áreas do Norte, onde você tem climas muito quentes e baixa variação térmica, ela é uma manta mais difícil de se aplicar. Mas no sul, onde a gente tem variações térmicas muito grandes, a manta classe A ela é bastante utilizada e ela tem uma excelente performance. A manta classe B é uma manta de desempenho profissional, ela vai ter uma flexibilidade muito boa ao longo do tempo, ela mantém isso ao longo do tempo por um bom período e ela também tem uma boa facilidade de ser aplicada, ela tem uma boa queima. A manta classe C seria a manta com desempenho mínimo para você utilizar, classificada pela norma. Então aí você já começa a diferenciar. Visualmente a gente não enxerga isso. Todos os asfaltos visualmente são iguais, né? Mas em termos de performance eles mudam bastante. E isso logicamente vai refletir também no preço que você vai ter na manta asfáltica. Outro ponto importante é o estruturante, né? Então o estruturante é a armadura interna, é ele que vai garantir aí toda a resistência mecânica para a manta. Ele vai evitar que ela rasgue, que ela seja perfurada, vai resistir à tração para que a manta possa se movimentar sem perder a sua continuidade, né? Então a manta, se ela for rasgada ou perfurada, a água vai passar e ela não vai cumprir a função de impermeabilizante.
Basicamente, o estruturante ele pode ser composto por 3 tipos de materiais: o poliéster, fibra de vidro e o polietileno. Poliéster e a fibra de vidro são fibras multidirecionais. A diferença é que o poliéster ele vai ter uma resistência maior e um alongamento também maior do que a fibra de vidro. Então ele é mais utilizado para mantas de alto desempenho. E ele pode variar de acordo com o tipo de estruturante, a característica e a gramatura. A fibra de vidro também tem uma boa resistência à tração, mas um alongamento mais baixo. Então ela é muito utilizada para mantas de menores espessuras ou mantas de maior competitividade, aquelas mantas de baixo custo. O polietileno, ele é um material plástico, né, que ele também vai entrar no meio da manta como estruturante. Ele tem uma boa vantagem em termos de alongamento, mas ele tem uma baixíssima resistência ao rasgamento e perfurações. Então ele é pouco utilizado no Brasil e ele tem um desempenho menor, então só para áreas de menor necessidade de resistência. Bem, o estruturante então ele tem algumas características que são bastante importantes da gente conhecer. Não é qualquer poliéster que a gente utiliza para confeccionar uma manta asfáltica. O estruturante ele tem que resistir ao contato com o asfalto que vai estar a 220 graus durante a produção da manta. Então, se ele perder dimensões ou se ele se desfazer na aplicação, ele não serve para impermeabilização. Então ele tem que ser um estruturante bastante específico, termorresistente, ele não pode perder as suas dimensões, ele tem que ter estabilidade dimensional, isso evita com que o estruturante fique posicionado de forma irregular dentro da massa asfáltica. E isso vai prejudicar o desempenho do sistema. Na hora de você queimar a manta com maçarico, ele pode ficar muito alto numa face, faltar asfalto e a manta ficar mal aderida. Então é importante o estruturante bem regular na espessura da manta. Isso é característica de um produto de boa fabricação e matérias-primas de boa qualidade. Outro ponto importante contra o estruturante é a impregnação do componente asfáltico. O estruturante é como se fosse uma malha, né, como a gente vê ali nessa foto, né? O asfalto ele tem que penetrar por dentro desse estruturante e, inclusive, preencher todos os vazios. Então ele não deve ser visível. A gente vê, às vezes, algumas mantas de menor performance onde você enxerga o estruturante no meio da camada. Isso significa que ele não está bem impregnado. Ao longo do tempo, qualquer pequena perfuração na manta, qualquer pequena falha, a umidade pode passar e correr por dentro do estruturante. Isso vai fazer o que a gente chama de delaminação. Vai fazer com que a manta abra no meio e a água vai passando e percolando pelo meio dela. Isso vai afetar a qualidade da impermeabilização, a durabilidade, pode gerar infiltrações. Então o estruturante tem que ser de boa qualidade, ele tem que estar bem posicionado na manta asfáltica e tem que estar muito bem impregnado. E o desempenho dele, em termos de resistência à tração, rasgamento, a gente classifica na norma técnica, na 9952, como tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Tipo 1 praticamente não é utilizado para impermeabilização, ele tem uma resistência muito baixa, vocês vão ver no quadro que eu vou mostrar à frente. O tipo 2 ele é mais utilizado para áreas pequenas, áreas internas, pequenas sacadas, muito utilizado aí no varejo, pelo consumidor final, ou utilizado em conjunto quando a gente tem duas mantas, também é bastante comum. A manta tipo 3 é muito utilizada nas edificações de forma geral, é a mais utilizada, ela tem uma excelente resistência, a gente vai ver na sequência. E a manta tipo 4 é para áreas de grande solicitação, às vezes um L-ponto, uma rampa de veículos pesados, áreas que você realmente pode ter impacto, onde você realmente precisa de uma resistência muito alta. Aqui esse quadro é o quadro que foi extraído da norma. Ele mostra aqui as diferenças de características mínimas de desempenho para cada tipo. Então, para tipo 1, a espessura mínima da manta é 3 milímetros. Então, mantas com 3 quilos, 30 quilos total, 35. Tem que tomar cuidado quando a manta não é vendida em milímetros. Provavelmente ela não vai atender a norma técnica, ela vai estar não está em conformidade com a norma. Você pode ter um problema depois jurídico, inclusive, por conta disso.
Então, uma manta de espessura mínima de 3 milímetros, tanto para tipo 1, para tipo 2 e para tipo 3. Já na tipo 4, somente mantas com 4 milímetros, é o mínimo. Resistência à tração, dá para ver aí que elas praticamente dobram até a tipo 3. Então 80, que é uma resistência bem fininha, menos do que a tela de poliéster que a gente usa para membrana. 180, já é uma resistência equivalente aí à das membranas. E a manta tipo 3, 400, então é mais de 2 vezes. E outro ponto importante que diferencia é o alongamento, né? E a tipo 2 a gente trabalha com 2%, enquanto a tipo 3 é 30%. Então, as mantas tipo 3 elas têm uma performance muito superior ao dobro da manta tipo 2. Por isso, elas são as mais utilizadas no mercado técnico, no mercado profissional. E os compounds, a gente vai avaliar os compounds asfálticos em classe A, B e C, e a gente faz um ensaio que a gente chama de flexibilidade a baixa temperatura. A gente submete a manta a uma temperatura baixa, no caso menos 10, menos 5 ou 0 graus, e aí faz o dobramento dessa manta. Se ela fissurar, ela não passou na norma técnica. Então a gente faz isso com a manta em estado inicial, né, e depois de envelhecimento a alta temperatura, né, a gente vai envelhecer a manta com um processo de envelhecimento acelerado que consta na norma, e aí faz de novo esse ensaio, e aí ela tem que passar 0, 5 e 10. Isso significa que a manta vai se manter flexível por um período aceitável, que é o que a norma indica. Então é importante não só para a utilização da manta, eu não tenho menos 10 na minha obra, mas eu preciso garantir a flexibilidade por um período longo, então as mantas vão ter uma boa performance para isso. Aqui algumas fotos de ensaios, né? Então ali no primeira foto é um ensaio de tração, onde a gente traciona uma amostra de manta. Geralmente a gente faz isso num sentido, longitudinal e depois no transversal, e ela tem que passar naqueles mínimos de resistência, por exemplo, de 400 newtons, né? Então ela é tracionada, ela tem que resistir a isso sem rasgar. E o alongamento tem que ter no mínimo 30% de alongamento. Então é nesse primeiro equipamento que a gente faz esse ensaio de controle. No segundo equipamento, a gente faz o ensaio de flexibilidade da manta asfáltica. Então a gente vai colocar uma amostra de manta asfáltica a baixa temperatura, submeter a esse dobramento, esse equipamento do meio a gente chama de mandril. Se ali embaixo ela fissurar, ela não passou, ela não pode ser classificada de acordo com aquela temperatura que foi ensaiada. Esses dois ensaios vão dar o que a gente chama de nome e sobrenome para a manta, né? O tipo e a classe. A linha da MC é a linha MC Proof A, é uma manta de altíssima performance, a gente trabalha com tipo 3, que é a MC Proof A Extra. Nós temos classe A e classe B, espessuras de 3 e 4 milímetros, e as resistências à tração, vocês viram ali naquele outro quadro, 400 newtons é o mínimo, né? Nós trabalhamos com resistências bem superiores ao mínimo, né? Uma manta de padrão internacional, é 700 na longitudinal e 500 na transversal. Então ela é bastante elevada, tem uma excelente resistência com um alongamento que também supera a norma, né? Era 30%, a gente está trabalhando ali com 35 e 32. E para áreas especiais, né, áreas de altas necessidades de resistência, né, a gente tem a MC Proof A Premium, que aí é uma manta tipo 4, também pode ser classe A ou classe B, de acordo com a característica do material. Então nós temos aí resistências um pouco maiores ainda, 770 e 570, e os alongamentos também, chegando aí 35 e 43. Nós temos a linha completa de mantas asfálticas, isso é uma coisa importante. Já vi alguns clientes tendo problema por comprarem a manta de um fabricante, o primer de outro, o asfalto às vezes de outro, aí quando tem um problema de destacamento, ou um problema de descolamento, não sabe onde aconteceu o problema, o fabricante da manta fala que foi o primer, o fabricante do primer fala que é a manta, e aí você fica com um problema difícil de administrar em campo. Então é importante, obviamente, escolher um fabricante de boa qualidade, um produto que tenha uma alta performance e o sistema completo.
Então nós temos aí o nosso primer, que é o MC Proof-A Primer, é aplicado em forma de pintura. Ele é um primer base água e ele tem uma excelente adesividade, tanto na vertical quanto na horizontal, uma excelente penetração e um poder de cobertura também muito bom. E ele é bem compatível aí com todo o sistema. Nós temos também, para aplicação com asfalto derretido, o MC Proof Asphalt. Ele é um material fornecido em sacos, você vai derreter ele e vai aplicar ele aplicar a manta com ele aquecido. É uma opção também. Tem muitas obras técnicas que se utilizam do asfalto aquecido para fazer a aplicação dela e ter mais espessura, emendas mais uniformes, né? Isso também é uma prática bastante aconselhável. Pode ser aplicada a manta com asfalto ou com o uso do maçarico, né? Como algumas fotos que a gente já viu ali, depois a gente vai ver mais algumas. E por fim, as mantas, né? Que é o MC Proof A Extra, manta tipo 3, e a Premium, manta tipo 4, 3 e 4 milímetros. Bem, e aí, conhecendo bem o material, selecionando ele de forma correta, utilizando o sistema completo, nós temos aí 8 etapas para aplicação que eu vou falar de forma rápida. Primeiro, definir o sistema que vai ser utilizado, né? Quantas mantas, se vai ser com asfalto, se vai ser com maçarico, as espessuras, o tipo de manta, a classe, essa definição toda é muito importante, né? Ela deve constar aí no projeto. 2 seria o preparo da base e a remoção das interferências. Eu tenho uma colega que sempre comenta, né, que quando ela aplica o material, ela gasta mais tempo preparando o substrato do que fazendo a própria aplicação. Então o preparo é muito importante. Então remover interferências, às vezes eu tenho um equipamento, eu não consigo moldar o material, eu tenho que retirar aquele equipamento, tem tubulações, às vezes passantes, às vezes eu tenho irregularidades, cavidades, pontas de ferro, tudo isso tem que ser removido, preparado, limpo. Depois a gente vai regularizar a área dando caimento. Isso a norma também fala, né? A norma 9575 fala do caimento pelo menos 1% em direção aos ralos. Então é importante que o ralo esteja bem posicionado, que eu tenha uma condição de escoamento adequada, isso tem que ser revisado. Depois da revisão, fazer a regularização com uma argamassa de boa qualidade. A gente recomenda em geral uma argamassa 1:4, que seria um bom traço. E aí o caimento de 1% em direção aos cantos, em direção aos ralos e aos deságues, né? Regularizado, cantos arredondados, área uniforme, limpa, seca, iniciamos com a aplicação do primer. Então aí a gente entra com a aplicação do primer, uma demão é suficiente, um primer de boa qualidade, não precisa aplicar 2 demãos. Espera secar e depois nós iniciamos a aplicação da manta com o uso do asfalto ou com maçarico. A manta aplicada, então a gente vê ali o teste de estanqueidade na foto do lado, né? A gente tem que fazer um teste de estanqueidade com uma lâmina de água de pelo menos 10 centímetros aí por 72 horas. Esse teste é fundamental para a gente identificar alguma falha na aplicação, uma emenda que não ficou bem feita, uma perfuração que aconteceu enquanto o pessoal estava executando a aplicação. Então o teste de estanqueidade é muito importante, e tão importante quanto ele, por incrível que pareça, é você vistoriar se não houve uma infiltração. Eu já vi o pessoal fazer o teste de estanqueidade e ninguém olhar lá embaixo da laje para ver se houve uma infiltração. Então aí não fez só para constar, né? Não adianta nada. É super importante fazer o teste e tomar todos os cuidados para verificar se não houve nenhuma infiltração. Havendo infiltração, ainda há tempo de corrigir sem quebrar nada. Após o teste de estanqueidade, então a gente tem que instalar uma camada separadora. Então filme plástico ou papel craft, a função dele é separar a movimentação da estrutura da movimentação do piso. Dessa forma a manta vai vai garantir aí a gente consegue garantir uma durabilidade maior e proteger ela dos esforços diferenciados e do atrito que pode desgastar e até danificar o material com o tempo. Então a camada separadora só no piso, na parede a gente vai utilizar a tela e fazer a integração aí dela com o revestimento. E por último, a proteção mecânica. E aí existem vários tipos de proteção mecânica de acordo com o uso da área. Então proteções para executar depois
um piso final, ou proteções que já são para trânsito de veículos, que aí elas vão precisar de uma armação, aí de acordo com a utilização da obra. Essas 8 etapas sendo cumpridas corretamente, você não vai ter problemas relativos à aplicação. E para finalizar, vamos falar um pouquinho então dos fatores chaves de sucesso, né? O que a gente já vim comentando, agora vamos só pontuar todos eles. Então, primeira coisa, para não ter problemas, para ter sucesso com a impermeabilização com manta asfáltica, é conhecer bem o produto, as características de desempenho, todas as diferenciais que você tem entre um material e outro, o sistema como um todo, para que você possa garantir um produto de qualidade na sua obra. Segundo ponto, o sistema completo, né? Então, dupla manta, asfalto, primer, a qualidade de cada um desses componentes, a proteção mecânica, a regularização, a camada separadora, tudo isso vai compor um sistema que tem que ter desempenho ao longo do tempo. Então é necessário selecionar isso muito bem, o ideal é você consultar um projetista, um especialista para fazer o dimensionamento correto, né? Então, e o detalhamento, né? Não só escolher o sistema, mas detalhar todos os pontos críticos, os ralos, as juntas de movimentação, as juntas de dilatação, algumas interferências que têm que ser bem arrematadas a impermeabilização. Então, um projeto detalhado e bem dimensionado também é outro fator chave aí de sucesso. Quarto, um bom preparo da base, né? Eu falei até há pouco, né, que tem colegas que sempre falam que gastam mais tempo preparando a base e removendo as interferências para iniciar a impermeabilização de forma correta. Então, verificar toda a área, se tem cavidade, se tem pontas de ferro, se as tubulações estão rigidamente fixadas na estrutura, tudo isso é muito importante para garantir depois tranquilidade na execução do serviço. Mão de obra treinada e capacitada. Nada adianta, né, se você faz tudo isso, chega e quem vai aplicar não conhece o sistema, não tem a técnica, não sabe o ponto de queima da manta, não sabe desenrolar o rolo de manta, alinhar corretamente, fazer a sobreposição. Isso exige técnica e conhecimento. Então ele precisa ter uma mão de obra de qualidade, treinada e capacitada para aplicar o material. Fiscalização frequente, isso é muito importante, né? Se você, mesmo tendo uma mão de obra boa, se ela não é vistoriada, não é fiscalizada, em algum momento ela pode falhar. E é importante ter um acompanhamento constante, verificar os pontos críticos, verificar se o sistema está em acordo com o projeto, se está sendo seguido o projeto, se a base está bem preparada, se ela já está seca para você vir com o primer, se o primer está no ponto, já guardaram a secagem correta, se ele está uniforme, tudo isso é super importante acompanhar todas as etapas. Sétimo, muito importante também, é o cuidado nas instalações que vão ser feitas posterior à impermeabilização. Gente, esse é o principal problema, muitas vezes, de obras que a gente vê por aí, com infiltrações com manta asfáltica. Você vai lá, aplica a manta, faz o teste de estanqueidade, e aí vem a elétrica, a hidráulica, às vezes o instalador de uma esquadria, de uma porta, perfura o material, faz furo, anda em cima, danifica, corta, e aí essas instalações acabam prejudicando o sistema como um todo, e aí você tem que fazer reparos, os reparos são caros, e esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. A fiscalização ela não acaba com a aplicação, ela tem que ser feita também durante toda a obra até a entrega para você garantir que aquele sistema não foi danificado, não foi modificado. E, por último, depois da obra entregue, tem a manutenção correta da área, o uso adequado. Então tem área que o pessoal vai lá, remove o piso, instala um playground numa laje, perfura a impermeabilização, então é um uso diferente do que tinha sido previsto, não foi feita a manutenção correta, deixa a área sem manutenção, juntas de dilatação sem estarem encalafetadas, sem a troca do selante, pisos muitas vezes instalados de forma errada, tudo isso vai acabar afetando o sistema da impermeabilização ao longo do tempo. Então, cumprindo aí esses 8 fatores, né, observando eles, é possível ter sucesso com a impermeabilização de manta asfáltica e ter tranquilidade na sua obra.
Enfim, esse é um pouquinho do que a gente queria falar hoje sobre os fatores chaves de sucesso de manta asfáltica. Nós vamos ter outros materiais específicos sobre impermeabilização. Vocês podem também conferir no nosso site a programação dos MC Fóruns presenciais. Nós vamos ter alguns MC Fóruns que vão abordar inclusive esse tema até mais profundamente. Agradeço a sua presença até aqui com a gente. Obrigado e até mais.